Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group. E o papo hoje a gente vai misturar IA com inteligência artificial para descobrir que biometrics não é o suficiente. Ó! Uau, é isso mesmo. E para isso a gente está aqui com o Alberto Fioc, ele é diretor de produtos, tem uma bagagem extensa, vou falar algumas passagens aqui, Binance, Rappi e agora Rip, né? Alberto, um prazer te receber aqui no Do The Math. Prazer todo meu. Privilégio poder, primeiro, conhecer pessoas novas, né? Como vocês, que estão no mercado aí, como a gente, esse mercado que é transformado todos os dias, e poder compartilhar um pouquinho das experiências, do que eu tenho feito e dos aprendizados, principalmente. Maravilha, a gente que está bem animada também. Para começar, vamos falar um pouquinho de um tema bem tranquilo, que é fraude. Alberto, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou dos últimos anos com tudo que surge. Conta na sua visão, na sua experiência, o que você acha, o que era fraude antes e o que a gente está lidando agora? Eu acho que fraude, inicialmente, ele era um aspecto de controle de perdas que toda empresa buscava para gerenciar suas expectativas e linhas financeiras em diferentes verticais, em diferentes domínios, mas hoje fraude, ou seja, no passado, quando eu comecei em fraude, em 2004, 2003, a gente tem que procurar a pessoa mandar o RG dela escaneado, documentado, e não tinha e-mail naquela época para mandar as coisas, digitalizado, não existia e-mail. E não tinha essa questão de põe o seu rosto aqui. Não existia biometrics, não existia. Então, assim, era ali mesmo no fio do bigode para você saber se aquela pessoa podia ser ela mesma ou não. E aí, com o advento da tecnologia, né, biometrics é uma delas, eu acho que a fraude ela está migrando, então depende muito da indústria, ela está migrando para que cada vez mais o foco seja a experiência do cliente e não somente a linha de perda, né? Então, eu estive em São Francisco 2 vezes ano passado. Me chamou muita atenção, porque esse fórum é um fórum de marketplace risk. E ninguém fala de chargeback, de fraude de não reconhecimento de compra, que é a fraude onde gera maior nível de perda para os marketplaces de maneira geral. Por quê? Todos já sabem que isso é um controle que já deve ser feito. Mas do que todos estavam falando é experiência do cliente. Experiência do cliente. Geração, retirada de fricção. Quando colocar fricção? Para que tipo de cliente? Então, o mood está mudando completamente. Tá, então tá mudando um pouco como olha para fraude? Porque como olha para fraude. A métrica, então, não vai ser mais reduzir só risco. A não, tem acho que já não é há alguns anos, né? Mas acho que cada vez fraude está mais conectado com todas as áreas. Hoje, você encontrar um profissional de fraude que conheça do produto, conheça de CX, conheça de UX, conheça de AI, conheça de jornada do cliente, conheça de todas essas verticais, até é complexo, né? Porque a gente ainda encontra pessoas de fraude que elas estão muito focadas só com as linhas de perda. Então, essa é a principal transformação. O cara de fraude, ou a pessoa de fraude, ele tem que estar, na verdade, antenado com toda a jornada do cliente, como ele se desenvolve desde o começo, topo de funil até final de funil. Então, essa mudança torna tanto também o aspecto de encontrar um profissional de fraude mais complexo, quanto o processo de formação dessa pessoa, né? Que ela não é simples. Então, demanda tempo. Né? Alberto, o que você está falando também é que antes você tinha, por exemplo, um time responsável por prevenção à fraude, que ele era mais isolado, digamos assim, das outras áreas de área de negócio. Quando a gente está falando, né, como você comentou, agora é muito mais o olhar para a experiência do cliente, para a redução de fricção, e quase, não é que a prevenção ela vem em segundo plano, mas ela vem calibrando com essa questão de experiência. A gente sabe que, por exemplo, em vários mercados existe já uma linha que é o que vai perder, né? Então você pega, por exemplo, vamos levar para um outro universo, você pega supermercado, tem uma linha ali de perda, que é o produto que vai quebrar, que vai extraviar, que vai não sei o que vai abrir, que alguém vai pegar, não sei o que, e isso já está. E você, na sua visão hoje, assim, essa conexão com as outras áreas, ela permite uma melhor calibragem em relação a isso? Vou te dar o exemplo que a gente fez agora recentemente, há um ano na Rappi. Nós mudamos toda nossa estrutura de fraude, ela é composta por merchants, drivers e usuários, né? Majoritariamente, como core. Uma mudança drástica que nós fizemos foi mudar toda a estrutura de users para growth, que é uma loucura, sob o aspecto de conflito de interesse. Né? Como é que você muda uma área de fraude, que tem como principal métrica perdas, para uma área de growth, que é a geração de receita?
né? Então tem um conflito de interesse gigantesco aí. Mas a gente, de forma bem agressiva, fez essa mudança e gerou bons frutos, porque a gente passou, a gente saiu de uma área de fraude reativa para uma área de fraude onde uma das principais métricas que nós tínhamos era a geração de novos pedidos. Então, para eu gerar novos pedidos, ok, para que tipo de cliente eu vou fazer isso? Qual a contribuição marginal que esse cliente me dá? Que tipo de fricção eu vou adicionar? Até que nível de apetite a risco eu quero ter para ele? Então, isso muda completamente como você gerencia risco. Tu tá falando que tá definindo a experiência que o cliente vai ter com mais ou menos fricção. Perfeito. Antes dele começar. Então, a fraude, o combate à fraude é antes dele abrir o app. Antes dele abrir o app, ou uma vez que ele abre o app, eu tenho mecanismos que me possibilitam identificar o quanto eu conheço daquele usuário, que esse é um outro cenário para a gente explorar. Mas a partir desse conhecimento que eu tenho desse usuário, ou desse device, vamos dizer assim, que tipo de apetite a risco ou fricção eu quero entregar para ele, dependendo da ação dele do app. Mas do jeito que tu trouxe, explicando agora, eu achei dicotomia. Rápido, né? Assim, colocar fraude dentro de growth. Não. Aí do jeito que tu explicou, me faz mais sentido, porque assim, o Know Your Customer, normalmente tá ou em Marketing, Growth, Sales, né? Depende de como vai chamar a área. Mas ele tá ali, né? Conhecer o usuário o cliente é a função do cara que quer aumentar faturamento, que quer fazer crescimento. Se você vai fazer uma análise, uma segmentação do risco desse cliente, você precisa estar trabalhando com os mesmos dados da segmentação da propensão de compra, da segmentação de conhecer ele profundamente. Exato. Então, uma das principais mudanças que nos ajudaram muito é saber exatamente qual a contribuição marginal desse usuário. Se ele é um usuário novo, eu sei que a contribuição marginal dele ainda é muito baixa, mas se ele é um usuário antigo, com um certo tipo de comportamento, e se ele tem um device que eu já conheço bem, se ele não tem nenhum comportamento de mudança nesse aspecto, por que eu vou gerar mais fricção para ele? Dependendo das ações dele, dependendo do perfil de compra dele, etc., da segmentação, como você comentou. Então, acho que esse é um ponto importante. Só que hoje eu ainda vejo que muitas das áreas de fraude elas querem gerar fricção para o usuário no momento onde ele vai finalizar a compra, que é o momento mais crucial, que deveria ser o momento onde a gente gera menos fricção para o usuário, que é a finalização de um processo de intenção de compra. E o que a gente tem visto na RAP é, cara, não, desde o momento onde ele vai fazer a seleção dos produtos dele, eu já posso coletar dados o suficiente para eu entender se eu quero gerar fricção para ele no próximo passo. Você já está próximo do arrependimento pós-compra, né? O cara não sabia se ele queria comprar ou não. Vou clicar esse botão, ficou difícil, ele desiste. Né? Não é o lugar. Então, tu está trazendo para antes, e aí tu tem que conseguir tomar a decisão pelo segmento dele, se você coloca ou não atrito nessa... Então, a gente sai do modelo de jornada muito linear para jornada infinita. Fabi, sabe o que eu estou pensando? A gente falou em algum dia, que eu já perdi no tempo e espaço aqui na Feiraba, em algum dia a gente conversou com o Prolo, e ele trouxe aquela visão de o que dá para fazer agora em hiperpersonalização. Conversando agora, a minha percepção é que o que o Alberto está trazendo é quase que trabalhar a hiperpersonalização, mas decidindo se vai ou não colocar as suas barreiras para aumentar o atrito, para reduzir a possibilidade de fraude. Então, se eu conheço muito bem, eu sou íntimo e tenho certeza, eu libero. Senão, né, não está parecendo que a mesma estrutura técnica servindo a duas áreas diferentes? Exatamente. E outra coisa que me veio à cabeça com o Alberto falando isso, e esse comentário que você fez, indo nessa linha, né? Antes a gente tinha as experiências, as experiências não, as jornadas, elas eram determinadas de uma forma linear, e aí depois, então vou dar um exemplo básico, sei lá, talvez, provavelmente há uns, sei lá, 8 anos atrás, você ia fazer uma compra no e-commerce, por exemplo, antes de olhar o produto praticamente, você tinha que ir lá preencher seu nome, seu dado completo, seu e-mail, criar um cadastro, colocar o CEP, o endereço, não sei o que tal. E aí, de repente, viu, mas é uma baita barreira que você impede que a pessoa conheça os produtos para saber se ela vai querer comprar, né? E a gente vê isso, por exemplo, também em abertura de conta, em solicitação de cartão de crédito, que antes você tinha um fluxo quase que engessado, né? E hoje ele ainda está sendo, na minha visão, ele ainda não está com todo o potencial de uma hiperpersonalização nessa linha do que você falou, né? E aí o que eu queria te perguntar, Alberto, é que você passou por várias empresas, né, de vários mercados diferentes, inclusive, né? Como você enxerga, assim, o que você vê que está faltando ou
onde você acha, se tem algum segmento que sai na frente quando está olhando para a fraude como experiência, de fato? Eu acho que depende muito, a resposta depende o quão regulado o mercado está. Por exemplo, o mercado de marketplace é um mercado não regulado. Né? Você não tem uma regulação que fala você tem que ter um Know Your Customer. Inclusive na Rappi a gente não tem um Know Your Customer com biometrics. Não tem. A gente não pede do usuário em nenhum momento. Para o cliente, para o usuário final. Para o driver, sim. Então, isso muda completamente a perspectiva de como eu conheço aquele usuário. Muda completamente. Então, esse é muito controverso. Agora, quando a gente vai para o mercado financeiro, para abrir uma conta na XP, por exemplo, eu tenho que passar por um QIC, porque isso me pede, a CVM me pede isso. Então, de alguma forma, algumas jornadas eu não consigo fugir muito. Mas que tipo de fricção ou até que ponto eu quero entregar isso para o usuário, mesmo que sejam algumas jornadas obrigatórias, eu acho que o mercado de pagamentos ainda de fintechs, de maneira geral, principalmente as empresas mais high-tech, vamos dizer assim, as que saem na frente sob a ótica de tecnologia, que conseguem, de alguma forma, disruptar mais o mercado, eu acho que elas conseguem testar mais coisas e, a partir disso, ela consegue avançar muito mais rápido em como ela resolve um problema que está gerando fricção para ela, que ela tem uma perda de funil ali. Então, acho que esse é um aspecto importante. Tem uma coisa... Acho que a gente acabou falando muito de equilíbrio aqui, né? Tu escolher onde tu vai melhorar a experiência ou colocar atrito na experiência para garantir segurança. Legal. Mas daí tu tá falando, eu conheço o device, eu conheço a pessoa. E quando a potencial fraude deixa de ser um ser humano e consegue imitar por tudo que a gente conhece muito bem do ser humano? Tipo um agente. É um agente autônomo que está ali fingindo, voltando para a merchants, ou qualquer momento de pagamento. Está pagando em nome do usuário, mas não é o usuário. Primeiro, acho que vale a gente desmistificar um pouco o conceito dos agentes. Porque o agente nada mais é de que uma modelagem avançada com algumas ações adicionais uma série de ações adicionais que aquela inteligência consegue adicionar para aquele agente. Mas, no final do dia, é uma inteligência artificial como qualquer outra, só que ele não é um modelo diferente. Então, sobre esse aspecto, eu acho que o principal ponto primeiro a gente precisa identificar quando ele é um agente. Então, isso vai acabar acontecendo. Como você previne a fraude de um agente? Sabendo quando ele é um agente. Né? Então, que características a gente vai ter como composição de um agente para saber que a gente tem que colocar outra inteligência artificial por cima para prevenir um comportamento não desejado ou uma compra indevida. Então, eu acho que, como um aspecto que a gente estava conversando com algumas pessoas de fraude, no Fraud Day ano passado, é que, por mais que a gente ache que os fraudadores estão um passo à frente, a gente tem contramedidas já. Só que elas muitas vezes não são aplicadas. Porque ou a empresa ainda não sofreu um impacto tão grande sobre a ótica de receitas, sobre o aspecto de fraude, ou porque ela ainda não conseguiu priorizar isso dentro do roadmap dela, por exemplo, de produto. Mas me explica isso, assim, porque a gente está falando aqui, prevenção à fraude é uma coisa extremamente importante. E essas empresas, em teoria, quando a gente está falando, principalmente agora com IA generativa, a gente vê recentemente esses vídeos agora sendo criados e tudo mais. É muito difícil você identificar. Você vai precisar de várias outras ferramentas para conseguir identificar. E aí, você comentar que tem algumas empresas que não priorizam, isso me dá até um desespero. Assim, como assim não estão priorizando? Eu acho que a gente vai, nos próximos 2 anos, principalmente, viver um paradigma muito grande sobre a ótica de a eficiência de biometrics. Ou biometrics sendo solução da verdade. Mas isso por causa do deepfake? Por causa de deepfake, por conta de agent AIs. Né? Acho que você tem uma série de aspectos de novas inteligências artificiais que estão sendo criadas para burlar esse tipo de coisa. Ou para maquiar. Então, posto isso, eu acho que muitas empresas vão começar a acelerar o aspecto de como identificar, usar a biometrics quando necessário, mas começar a utilizar de outras tecnologias como device location. Né? Você tem players aqui, inclusive, que estão em stands aqui da Febraban que são focados somente nisso. Né? E são super experts e geram um baita resultado. Tava vendo que não conseguia nem saber que o device location tá por andar. Exato. Mano, você tá nesse prédio, mas é no 5º andar. Você faz a operação no 4º, eu não vou deixar. Caramba, por andar. Exato. Então, assim, eu acho que a combinação desses dois mundos é que vai gerar um pouco mais de eficiência. Então, eu acho que isso vai acelerar tanto a criação de novas startups, né, focadas em prevenir esse tipo de fraude, quanto também
de tecnologias que os próprios vendors que estão aqui, eles já devem estar correndo atrás de como prevenir esse tipo de situação também. A gente recebeu aqui bastante gente do mercado financeiro nesses 3 dias e uma das coisas que fica muito claro quando a gente começa a comparar o nosso sistema com, né, quando se compara com o resto do mundo, é porque também a gente cresceu porque os fraudadores nos puxaram, né? Então a gente não consegue ser um mercado baseado apenas em confiança, porque não estou nem falando que não dá para confiar nas pessoas, tô falando que tem alguém que vai tentar usurpar dessa confiança para fazer algo, isso é quase que cultural. Quando a gente fala do mercado de fraude digital, que está evoluindo desse jeito, está acontecendo aqui, a gente fala da Febraban, a gente pode entender que o que a gente está vendo aqui, ele está muito mais avançado do que a gente tem fora do Brasil, você agora que está de novo numa multinacional, consegue olhar para fora, ou o Brasil está seguindo os passos do que acontece lá fora? Não, isso não é uma verdade. O Brasil, sob a ótica de fraude, é uma escola para qualquer lugar do mundo. Se você faz fraude no Brasil, você pode fazer fraude majoritariamente, principalmente do hemisfério norte para cima, em qualquer lugar. Essa frase, você previne fraude no Brasil, porque faz fraude ficou feio. Né? Se você previne fraude aqui, ou conhece o aspecto de como prevenir fraude aqui, principalmente Brasil e México, você previne fraude no hemisfério norte inteiro. Assim, porque basicamente o mercado brasileiro e mexicano, eles são muito mais criativos, as oportunidades são muito maiores para uma pessoa cometer fraude. É aquela história de agora a NASA vem aqui ver como é que a gente está fazendo. Não, nesse aspecto a gente faz escola. A gente faz escola. E vocês estão falando aqui, a gente comentou, né, mais superficialmente ainda a parte de biometrics, que tem algumas, ela teve já muitas vantagens e muitos ganhos, e agora ela enfrenta mudanças de rota, né, que vão ser feitas. Quais são os indicadores, digamos assim, para você avaliar onde que o biometrics segue fazendo sentido ou se tem algum indício, digamos assim, para nortear ou de repente, olha, que pontos que para as pessoas que nos ouvem aqui, que pontos que você falaria, ó, leve em consideração isso para saber se biometrics é a melhor forma de prevenção à fraude? Eu acho que não é só o caso de uso, né? Porque biometrics, de alguma forma, dependendo do nível que você quer escalar ele, até que ponto você quer coletar de dados, de informações que você quer extrair e o quanto isso gera de fricção, acho que um aspecto importante muito depende, eu acho que não só do mercado onde você está, mas também cara, eu tô pensando aqui, porque assim, na biometrics, por exemplo, em marketplace, ela não é necessariamente necessário, estritamente necessário. Agora, por exemplo, para cripto, se você vai transferir dinheiro de moeda fiat, né, para uma moeda estrangeira ou para uma moeda cripto, cara, isso é super importante até pelo regulador, por quem você está utilizando para operar. Então, assim, o biometrics, eu acho que ele tem o seu caso de uso ainda, ele é efetivo, né? Não estou falando que não é, mas eu acho que ele tem uma situação muito específica, eu acho que cada vez mais associada a valores financeiros, a transferência de dinheiro, a transferência de moedas. Agora, por exemplo, mercados não tão regulados, talvez ele passe a perder um pouco de sentido. Só colocando uma tecla SAP, você falou moedas fiat, quem não entendeu, fiat é fiduciária, ou melhor, aquela que o governo emite, que é baseada só em confiança. Perfeito. Se você ainda não entendeu isso, Google, né, gente? Vai lá, o Google te ajuda. Obrigado. E agora aqui, quando a gente fala de identidade digital, né, indo nessa linha do que você está falando, e você até deu o exemplo da parte de device, né? Como que você enxerga isso daqui para frente, assim, o quanto isso vai pesar e se tem de repente algo que você vê numa linha do horizonte que você fala, talvez isso seja um problema para daqui a alguns... Aqui a gente está brincando, né? Tá falando que qualquer coisa ultra antiga é de 2 semanas atrás. Ou seja, o futuro também não estou falando daqui 5 anos, mas... Antigamente, ontem. Né? Bem nessa linha. Então, como que você vê isso? Eu acho que cada vez mais não existe bala de prata, né? Você como companhia, você tem que estar plugado com pelo menos tecnologias avançadas que vão poder te dar um cenário, um big picture de quem é esse cliente. Por exemplo, na RAP ou na Binance, grande parte dos problemas que a gente tinha com fraude não era dos clientes que a gente já conhece da base, são com novos clientes. A gente não conhece minimamente o dado dele. Né? E esse é um desafio para quase todas as companhias, conhecer novo cliente.
Existem hoje formas de você capturar informações de mercado, ou informações de bases oficiais, ou ainda usando tecnologia, né, de device, por exemplo, ou usando tecnologia de geolocalização, como você comentou, para saber se existem comportamentos acessórios que você consegue congruir isso como features, eu diria, e para poder identificar mais aquele usuário ou não. Então, isso é um aspecto que acho que cada vez mais, se as empresas estiverem conectadas a essas novas tecnologias, e não só confiar num único aspecto, eu acho que é onde a gente começa a gerar vantagem. Se a gente está olhando no mercado financeiro convencional, a gente tem uma primeira preocupação para saber se você que está abrindo uma conta, para não sair abrindo conta laranja, é você mesmo. E aí, se você consegue a autorização do Open Finance, tu consegue entender se o comportamento que você está tendo comigo agora, né, condiz com o comportamento que eu estou vendo que você tem. Então, né, você consegue ter uma visão global ali dessa pessoa em todas as outras instituições financeiras que ela trabalha. Quando a gente está falando, por exemplo, no caso de merchants ou no caso de moeda não fiduciária, quer dizer, essa visão não interessa tanto deste mercado. Você falou, biometrics pode ajudar, depende para saber se tentar descobrir que se naquele momento que você começou uma relação, você é você. Mas será que conseguir ter acesso como identidade digital que a gente usa em Web3 não seria uma forma de conseguir se entender se o comportamento que você está tendo é o teu comportamento? Você acha que um caminho de ter uma identidade digital forte, tal qual carteiras que a gente consegue plugar em sites de Web3, isso é um caminho que as coisas tendem aí? Eu acho que sim, porque inclusive tem startups que eu já estou, inclusive auxiliando como advisor, que estão indo por esse caminho. Utilizando o conceito de wallet Web3, onde há, na verdade, todo o aspecto de QIC ele é seu, não é de nenhum outro player ou merchant onde você vai transacionar, para trazer esse conceito para o Web2. Então, o ponto é, será que daqui a um tempo eu vou precisar, para fazer uma compra no Meli, no Mercado Livre ou na Amazon, eu vou precisar continuar tendo um cadastro lá? Tá. Ou será que eu só preciso habilitar certos dados que são já conhecidos através de uma carteira que ela é minha para poder simplesmente executar uma transação? Precisaria ficar tão fácil quanto um login social, né? Cara, também. eu acho que sim. Eu acho que esse é um caminho. Eu acho que o login social ele veio como, vamos dizer assim, o precursor da coisa, né? Do seu aspecto de experiência. Mas eu acho que o próximo passo é os dados não passarem a ser dos outros, mas sim seus. Mas nessa linha, com tudo que a gente tem à disposição, e eu achei curioso a forma que você falou, né? A gente fala que o brasileiro é muito criativo, o mexicano também é muito criativo nesse sentido. Ainda assim, com essas barreiras, tem sempre gente tentando burlar isso. Você entende que esse muro é bastante alto ou que eventualmente pode ser que encontrem brechas e a gente siga nessa constante de se fortalecer em relação a isso? Então eu acho que, de novo, depende do mercado. Quando você vai, eu acho que para mercados onde você tem muito early adopters, muito cliente novo que já é digitalizado, que gosta de testar novas soluções, eu acho que isso vai acabar sendo uma consequência natural de adoção dessas novas tecnologias. Agora, para mercados onde, por exemplo, são muito mais regulados, por exemplo, como de seguros, né? Mercado ainda de transportes, né? Cara, esses mercados eles ainda vão galgar outros estágios de maturidade para chegar nesse aspecto. Né? Mas tanto num quanto no outro mercado, me parece que o desafio está na arquitetura do produto, não necessariamente mais em tribos separadas, cada um. Com certeza. Eu acho que cada vez mais, quando esse conceito estiver mais enraizado nas companhias, mais a gente vai conseguir fazer essas transformações em outras camadas, né? Sim, total. Tem uma coisa que a gente fala bastante, né, que é para fugir dos GI só pelo hype, né? Na sua visão, quais seriam as dicas ou quais seriam as formas de diferenciar o que é hype do que é de fato eficiente, quando a gente está falando nessa camada? Eu estou saindo de um mundo onde a gente usava bastante AI, inclusive de generativa, para fazer alguns testes de hipóteses, para um mundo de stablecoin. Então, que é um outro cenário onde existe muita gente que duvida bastante sobre o modelo de negócio. E, cara, eu diria para você que é testar e testar rápido e aprender rápido. Né? Parece um conceito meio óbvio, mas poucas empresas, na verdade, acabam tendo essa condição, essa capacidade de testar e aprender rápido e saber o que faz sentido ou não. Exemplo, na Rappi, o que a gente fez de forma muito rápida, em
2 semanas, foi criar um modelo com inteligência generativa, com GenAI, para observar os comprovantes dos usuários que estavam pedindo estorno dentro da RAP, se o que o usuário estava reportando, por exemplo, pediu um McDonald's, o McDonald's chegou sem um hambúrguer. Se o que eu estava reportando, que o meu package, minha embalagem chegou sem hambúrguer, ele tinha a ver com o que o entregador foi lá e pegou dentro do McDonald's e o que o McDonald's entregou para o entregador. E comparar as 3 imagens. Então, a partir dessa comparação, a gente começou a entender o comportamento de fraude de alguns motoristas e também de alguns usuários, que abusavam do modelo de estorno, sabendo que a gente muitas vezes tornava na hora para ele, e eles abusavam desse estorno. O cara comia o hambúrguer, deixava lá bonitinho na caixa e falava que pediu estorno, entendeu? Então, a gente começou a gerar uma eficiência muito grande para que, ao invés de a gente derivasse esses casos para o time de CX, a gente começou a prevenir na ponta. Isso começou a gerar resultado como assim, depois de 20 dias, mesmo que de forma... a gente não passou a gerar fricção para o usuário, então, aonde vai a teste da hipótese, ou seja, a gente só testou o conceito, fez uma auditoria, validou que aquela hipótese era verdadeira, fazia muito sentido, conseguiu gerar um modelo preditivo e os indicadores de confiança que a gente tinha, e, cara, a partir disso a gente começou a aplicar auditorias e começar a cancelar manualmente algumas coisas, automaticamente. Mas você sabe que tem uma coisa que você trouxe para algo que a gente batalha muito dentro da MEF, tanto que a gente coloca método científico em tudo que faz. Mas tem uma coisa que, na hora que você falou, que a empresa tem que aprender rápido. Eu acho que muitas não aprendem rápido, porque a gente tinha uma hipótese. Com a hipótese, tu foi buscar a evidência. Então deixa eu ver se essa hipótese é válida. E tem muitas vezes que se tem uma hipótese, e não é nem uma hipótese, é um insight. E aí, antes de buscar a evidência para ver se aquele insight sustenta por alguma coisa, porque daí a partir dele sustentando por algo, tu pode falar, então tá, eu vou fazer isso porque eu acho que este vai ser o resultado, e isso é ter uma hipótese. Não é, se fazer isso melhora. Não. Se eu fizer isso deste jeito, espero um resultado de tanto. Aí, isso, né? Criar uma hipótese decente. E aí, com esta hipótese decente, você tem a capacidade de fazer um pós-mortem, ela tendo sido positiva, negativa, ou tendo positiva, mas nem tanto, para avaliar o que aconteceu. E aí você aprende. Para mim, a falha de muitas empresas está logo no momento que ela quer pegar o insight de execução, o meio do caminho, que é a modelagem da hipótese, você vê que o pessoal não faz, pula. Mas eu acho que tem um aspecto importante, que eu acho que aí entra a pessoa de produto, e nem todo produteiro é assim, que é... Ao invés de pensar em hipóteses, problemas que precisam ser resolvidos, o cara já pensa em solução. Ou seja, cara, tem o tema de GenAI aí bombando. É um hype. Ao invés de pensar em que problemas eu quero resolver utilizando o conceito, e que hipótese eu quero testar, eu já quero falar, cara, como é que eu testo como é que eu já aplico a solução sem saber no que exatamente. Então, acho que isso gera confusão para os times de negócio, confusão para os times de produto, geração de recursos desnecessário que não entrega valor para o negócio no final do dia, e é onde a gente tem essas confusões. Tem um ponto interessante desse exemplo que você deu ali de validar se o que o McDonald's, por exemplo, entregava versus o entregador versus a pessoa que recebe, né? E não é só, como você bem falou, né? Não é só a questão de você reduzir esse tipo de fraude, mas você falou garantindo ou vendo que isso não gerou fricção na ponta. Porque também, às vezes, me parece quase que um tombo para esse lado, quando a pessoa fala assim, eu vou criar isso aqui para prevenir, né? E aí ela fala, tá, eu estou prevenindo, eu estou reduzindo isso, etc. Tal, mas ela não está necessariamente olhando para o que está acontecendo no caminho inteiro para ela reduzir. E às vezes esse impacto pode chegar lá na frente. Então, por exemplo, eu vou criar mais barreiras aqui de entrada para garantir prevenção à fraude, só que talvez ainda demore algumas semanas, ou dependendo, porque RAP, sei lá, talvez a pessoa tenha o hábito de pedir pelo menos uma vez por semana. Mas você vai enxergar isso dali a 2 meses, quando o cara começar a pedir menos, né? Não é uma coisa que você gerar fricção necessariamente, você vai identificar na hora. Putz, eu gerei uma baita fricção e eu estou perdendo. Às vezes você vai conseguir ver essa perda um pouco mais para frente. Sim. Por isso que a adoção nossa dentro da RAP, que foi bem positiva, de custo marginal do usuário para aquela operação, passou a fazer muito sentido, porque eu consegui atribuir exatamente para cada regra qual o custo marginal versus o custo marginal daquele usuário, saber exatamente que tipo de fricção quero adicionar para ele. Se o custo marginal dele é muito baixo, ou não conheço direito, ou ele entrega pouco valor para mim, eu vou colocar mais fricção para ele. Custo marginal alto, cara, entrega valor toda hora para mim, por mais que ele esteja com um comportamento distinto ao comportamento habitual de compra dele,
eu vou ter um apetite a risco maior e deixo ele executar certos comportamentos sem adicionar necessariamente uma fricção. Isso vale para qualquer mercado? Esse teu modelo que você já teve liderando times em toda a América Latina, agora está começando com um time que vai ter interface com Ásia, falou da América do Norte. Esta visão de o apetite a risco por perfil do cliente valeria para qualquer mercado? Acho que para quase todos, cara. É lógico que quando a gente vai para o mercado B2B é mais complexo, né? Você não consegue testar tanto da mesma forma, mas principalmente para o retail, B2C ou B2B2C, cara, acho que é super possível. Super possível. Tanto é que essa tendência, esse movimento que a gente fez, isso virou trend topic quando a gente foi apresentar isso em São Francisco, por exemplo. De outros marketplaces, inclusive grandes, europeus e americanos, que não utilizavam esse tipo de modelo, que falam, cara, isso que faz muito sentido a gente fazer. Né? Às vezes o marketplace usava só, por exemplo, cancel rates, ou ticket open, ou CX, né? Cara, isso não é suficiente mais, entendeu? É isso que eu estou falando, mudança do aspecto de fraude. As métricas anteriores, elas já não são mais suficientes para garantir o sucesso do futuro, entendeu? Tu tem que trabalhar com behavior, tu tem que trabalhar com device, tu vai colocar biometrics, e tudo isso junto vai ver o quanto de apetite a risco tu vai conseguir pegar para cada pessoa. Exato. E tem um ponto também que me parece crucial para que isso funcione, que é esse olhar mais conectado, digamos, né? Não adianta isso ser só uma métrica ou um indicador importante para o time de prevenção à fraude se o cara, de repente, de CX está querendo, tá querendo testar coisas muito distintas, ou a pessoa que está olhando ali, por exemplo, novos clientes ativos, aquisição, etc. Se não tiver todo mundo conectado com essa mesma visão, me parece que é algo que não para de pé, né? Mas é por isso que eu estou falando que eu acho que as novas soluções vão ser criadas em breve. Eu já estou em contato, por exemplo, com algumas novas startups que estão testando produtos onde, ao invés de você trazer um time de fraude, pagamento, CX muito especializado, o cara tem que ter muito hard skill técnico para poder entender de base de dados e etc. Cara, você vai plugar isso dentro da sua solução, aquela solução de AI vai conhecer a jornada do cliente por completo ou uma parte dela, e você, via AI Prompt, você consegue testar regras e já coletar, por exemplo, a precisão daquela regra. Cara, isso torna a vida do time de CX, se ele quiser testar alguma coisa, muito mais rápida, time de fraude muito mais rápido. Você tira o ônus de tecnologia, você entrega para a tecnologia algo muito mais simples, você entrega na mão do usuário, do time de negócio, para poder testar e operar. E você, acho que reduz um pouco essa barreira de, cara, o profissional de fraude ele vai estar muito mais preocupado em entender o comportamento do cliente do que ficar necessariamente pensando só em hard skill, porque a inteligência artificial ela também veio para isso, né, para tirar um pouco desse skill técnico que ainda é muito necessário, mas não necessariamente todo mundo tem. Tá, mas assim, o fraudador tá mais rápido, teu time tá mais rápido. E aí você achou isso ruim. Foi para outro mercado, vamos pegar um mercado. Esse mercado de merchan tá muito lento para mim. Deixa eu ir para o mercado que mal existe. Foi lá para pegar um mercado de stablecoin que vai acelerar ainda mais, porque agora que tá caindo no gosto do pessoal, agora que a gente vai começar a ver redução de fricção de uso, agora que já tem solução que facilita todas as pontas. Então, esse vai acelerar ainda mais. Então, se está mudando tudo numa velocidade tão rápida, que se premissas que você está usando, você tem que testar elas de volta se elas são válidas quase que todo dia, como é que tu mantém coerência estratégica? Porque, querendo ou não, tu tem que ter uma coerência. Nós estamos indo para cá, esse é um nível de risco aceitável, é assim que a gente funciona. Como é que dá para fazer essa ambidestria? Eu acho que, diferentemente do mercado de merchants, B2B2C, para o mercado de stablecoin, assim como na Binance, é um mercado ainda que ainda carece de muita autorregulação e da geração de credibilidade, porque assim, basicamente, na Binance, por exemplo, majoritariamente os nossos usuários eram early adopters, muito early adopters. Então, a empresa era nova, tudo era novo. Exato. Né? Então, sob esse aspecto, existe uma curva de mercado ainda sobre a adoção de produto que ela ainda carece de tempo, né? Então, contra o tempo, você não tem muito o que fazer. Agora, eu acho que isso vai acabar evoluindo à medida que a gente for escalando o produto também. Não adianta eu querer colocar um nível de especialização de solução muito grande agora, sendo que o mercado está num passo atrás. Né? Por exemplo, o mercado a regulação VASP, por exemplo, stablecoin, nem saiu ainda. Está para sair agora em outubro para janeiro do ano que vem. Então, por que eu vou adicionar um modelo de segmentação tão específico e tão especializado, sendo que ele não vai me agregar tanto valor assim nesse deserto, entendeu? Acho que a gente ainda tem outros passos que a gente precisa dar antes de alguns mercados. E stablecoin é um deles. E, Alberto, a gente está falando
você liderar produtos, né, é algo que muda constantemente. E quando a gente fala, putz, tem Brasil, tem América Latina no geral, e aí você tem outros mercados ali. Olhando para essa parte de prevenção à fraude, você entende que tem como se fossem alguns pacotes básicos que não importa o país que você está, mas tipo, isso daqui você consegue replicar? Ou são muitas especificidades assim de cada lugar? Como líder de produto, eu tenho que dizer uma coisa. Cada empresa enxerga o produto de uma forma diferente. Então, eu já não tenho mais essa romantização de achar que o produto tem que estar contido em uma caixinha só, né? Então, sob esse aspecto, eu acho que tudo vai depender do momento da companhia que você está, né? De como ela enxerga produto, de como ela enxerga a maturidade do próprio produto dela, como o mercado enxerga o produto que você está trabalhando, né? Agora, tem alguns aspectos que eles são de fato básicos, sob a ótica de liderança. Ou seja, você... Me parece assim que muitas pessoas de produto ainda, elas acreditam num modelo de trazer inovação, de fazer diferença, de, cara, proporcionar crescimento para o negócio, mas esquecem de dois aspectos básicos que são meio que first principles, né? Princípios fundamentais sobre a ótica de produto, que é accountability, né? E stakeholder management. Se você saber gerenciar expectativas corretamente e saber prestar contas do que você está fazendo, são poucas pessoas de produto que fazem. Então, quando eu adoro formar pessoas, esses são dois aspectos que, assim, qualquer curso que você faça de produto aí do mercado, eles vão te trazer o ferramental necessário para você fazer isso. Inclusive esses dois aspectos. Mas existem esses dois domínios, tem muita coisa que você só aprende na prática. Ou com muito aprendizado. Então, acho que esses dois, para mim, eles são cruciais. A pessoa ela pode ser muito boa tecnicamente. Eu como líder de produto, posso ajudá-la para que tecnicamente ela evolua. Mas esses dois aspectos, né, de confiança, de stakeholder management e accountability, eles são, cara, assim, primordiais. A gente vai ter que... Já, mas assim, eu vou falar que eu queria perguntar para o Alberto, eu queria olhar duas KPIs, porque você trouxe uma visão de produto, uma visão de fraude. E eu acho que essas duas coisas são bem interessantes, inclusive quando elas estão juntas. A gente costuma acabar o podcast fazendo uma pergunta sobre qual é a KPI que te guia. Mas, eu queria te perguntar, quando você está olhando como fraude, qual é a tua KPI? E quando você está olhando como produto, qual é a tua KPI? Eu acho que, como fraude, como eu venho de uma área... Meu background é de administração e marketing. Eu fiz marketing na França, assim. Eu achei que eu ia trabalhar em marketing a minha vida inteira. Ponto. Quando eu fiz o MBA. E quando eu fui migrando para a tecnologia, de alguma forma, eu passei a continuar carregando a experiência do cliente. Então, para mim, particularmente, sob a ótica de fraude, eu acredito muito que experiência eu quero dar para o meu cliente final. Então, o KPI de fricção, para mim, ele é mega importante. Porque o KPI de segurança, de perda, ele é given, ele é dado. Assim, eu vou ter que controlar sim ou sim, certo? Então, o que eu posso fazer de diferente? Passar a controlar esses outros aspectos que vão tornar a vida do cliente melhor. A experiência dele muito melhor e fazer com que ele volte para o meu produto, né? Então, sob a ótica de profissional de fraude é isso. E como pessoa de produto, eu acho que eu sou pai de trigêmeos. Eu tenho 4 filhos. Então a minha vida é um pouco intensa, né? É uma logística, por exemplo, vir para cá, né? Mas o que eu quero dizer é, a gente também tem que respeitar o tempo das coisas, né? Às vezes a gente está muito conectado com o Cronos, né? Que é o nosso tempo do relógio, querendo acelerar tudo, mas a gente esquece de olhar para o tempo do processo de como as coisas estão andando na nossa vida. Então, como pessoa de produto, eu tento hoje respeitar muito mais o tempo de como as coisas se dão. Então, o meu KPI principal é, cara, o que eu posso fazer diferente do meu dia anterior, né? Sendo uma pessoa inconformada, mas respeitando o tempo, olhando o que está acontecendo ao meu redor e entendendo exatamente o que eu consigo de fato mudar ou não. Né? Não, ele tá usando aquela coisa, sabe aquele negócio da Hermione que volta o tempo? Porque assim, a gente costuma não marcar aqui, mas hoje é dia dos namorados. A gente tá gravando o primeiro episódio, então a gente começou às 9h30 da manhã a gravar aqui, é o primeiro episódio do último dia da Febraban. E ele já falou, tem trigêmeos e ainda vai ter uma call às 10 da noite porque o time tá na Ásia, entendeu? Sim. E, cara, obrigado por estar aqui. Não, prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Privilégio poder compartilhar com vocês.
Alberto, muito obrigada por ter vindo aqui no Do The Math. Foi uma delícia esse papo. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder ajudar no que for possível do The Math. E ser um parceiro de vocês, né? Futuro próximo aí, estar sempre conectado com vocês. Prazer, obrigado. Com certeza, com certeza. Valeu. Vai lá, você agora tá ouvindo, chegou aqui, curte, comenta, compartilha. Agora, vamos ver se Bravo funciona. Valeu, gente, até mais. Valeu.